Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma UX Talk organizada pelo Geeks, com apoio da Sucesso. Para quem não conhece, nós somos o Geeks, o grupo de usuários da Sucesso. Nós trabalhamos a cultura de UX, a cultura de UI, a cultura de design como um todo. E todos os meses nós organizamos eventos totalmente gratuitos, com o objetivo de aumentar essa comunidade e aumentar o compartilhamento de conhecimento dessa área. Antes de falar um pouco mais do Geeks, vou passar a palavra para a Andrea, para ela falar um pouco mais da Sucesso, que é a nossa grande parceira. Legal. Obrigado, André, por compartilhar aí para nós. Pessoal, como vocês viram no vídeo, quem quiser saber mais de outros grupos que tem na Suzeso também, acesse o site lá, que é bem bacana. A gente tem grupos de várias artes aí, várias áreas. E, né, nós temos esse objetivo de conectar pessoas, empresas, sociedade. E antes de começarmos a nossa talk, só lembrando, para quem não nos acompanha e quiser nos acompanhar um pouco mais, segue a gente nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Basta procurar por Somos Geeks, que vai nos achar. Acompanha lá nossas postagens, que a gente procura sempre manter atualizado quando tem uma próxima UX Talk. E antes de começar a palestra, antes de começar a talk, pedir para o nosso amigo Vitor falar sobre um projeto muito bacana que está rolando. Show. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Então, a Suzeso está promovendo uma campanha bem legal, gente, bem importante nesse momento também, que é a campanha Solidariedade Doe Tecnologia, Doe Educação. A campanha, ela visa a gente arrecadar, né, computadores, videogames, equipamentos de DVD, né, com o objetivo, né, de fazer a doação para casas de acolhimento aqui em Porto Alegre, né. Então, quem puder, quem tiver disposição, quem tiver algum equipamento sobrando em casa, a Andréa ali encaminhou o WhatsApp, né, para entrar em contato, né. Eu acho muito legal, principalmente nesse momento, porque, bom, tá todo mundo em casa, né, então vamos todo mundo contribuir nessa campanha bem legal. Obrigado. Isso aí, pessoal. Quem puder, dá uma olhadinha ali no grupo, que vai ter mais informação. E só mais um último anúncio antes de começar a talk, Jackson, faz um comentário aí para nós. Tirar do mute, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Jackson, eu sou um dos organizadores do grupo de chatbots daqui de Porto Alegre. A gente participa de um grupo maior também, a gente é o braço regional aqui, mas a gente tem o Bots Brasil, que é uma comunidade bem grande, já desde 2017, que vem atuando ali, então a gente tem
o Medium, que é o Bots Brasil, no Facebook, em todas as redes sociais, é o Bots Brasil, e aqui na região do Rio Grande do Sul, a gente tem o chatbot Poa, que a gente está tentando expandir para pegar todo o Rio Grande do Sul ali, conversando com outros grupos, principalmente ali da Serra, que tem feito eventos e tentar juntar as forças. Mas qualquer dúvida, qualquer assunto relacionado, quiser fazer uma talk, é só entrar em contato com a gente ali, é chatbot Poa ou o chatbot Brasil, qualquer um deles, vocês conseguem conversar com a gente está falando de tudo, e hoje a gente juntou aqui com o pessoal do Geeks. Seria isso. Legal, gente. Meu nome é Letícia, também faço parte do Geeks, né? Obrigada, Jackson. E eu quero apresentar para vocês hoje a Joana Ritter, ela é UX designer do Banco Original, e ela vai estar falando sobre descobrindo conexões, entendendo desafios e melhorando a experiência do usuário em plataformas conversacionais. Então aí, Joana, segue que o microfone é teu, tá? Obrigada, Letícia. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou bem animada e fiquei bem feliz. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora, então, tá? Acho que vocês estão vendo a tela já, né? Sim. Então, beleza. Bom, pessoal, então, como a Letícia falou, eu vou falar um pouquinho sobre essas conexões entre essas grandes áreas, né, que é UX e inteligência artificial, que são grandes áreas que estão crescendo muito hoje em dia, né? E eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por essas áreas, então... Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre mim para vocês, tá? Como a Letícia falou, eu sou Joana Ritter, sou UX designer no Banco Original. Contando um pouquinho da minha história, eu sou formada, minha formação é totalmente diferente, tá? E aí eu vou explicar isso para vocês. Eu sou formada em pedagogia, tenho MBA em Design Thinking, então todas as minhas especializações foram na área de tecnologia, tá? Tenho MBA em Design Thinking, eu fiz uma extensão em usabilidade na PUC, estou finalizando uma pós-graduação em arquitetura da informação e usabilidade, e aí algumas coisas que talvez algumas pessoas me conheçam por conta disso, é que eu, no início do ano, eu fui campeã mundial no Hackathon da NASA, no Space Apps Challenge, que foi com uma equipe, éramos em 5 integrantes, então nós fizemos um projeto para captar manchas de óleo no oceano, por tudo que tinha acontecido no ano passado, no Nordeste, então nós ganhamos o Mundial da NASA, éramos até para estar lá agora na NASA, porque nós íamos assistir o lançamento do foguete que vai lá para Marte, dia 30, e com toda essa pandemia não deu certo e nem nós fomos convidados para assistir online, então provavelmente semana que vem estarei fazendo uma live assistindo lá com cientistas online o lançamento do foguete que vai para Marte. E aí também, no meio do ano passado, eu fui uma das campeãs, fui uma das top 100 da Maratona Behind the Code da IBM, que é uma maratona super bacana, e vai acontecer de novo agora. As inscrições estão abertas, então eu super recomendo. E aí no final da palestra a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E aí hoje eu sou UX designer, né? Estou no Banco Original e estou num projeto super bacana lá, que é do grupo, que é um projeto educacional do grupo da JBS, que eles têm uma escola pública, que é um projeto super bacana, e eu estou nesse projeto digitalizando a escola e criando toda a experiência do usuário lá. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, tá? Eu acho muito bacana falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso por alguns motivos. Eu acho que é interessante, né, a gente conhecer a história das pessoas, conhecer o caminho que elas percorreram, né? E aí também é porque a minha formação é totalmente diferente. Eu acho que pode espelhar outras pessoas a também seguirem o caminho que eu segui, de repente mudar de área, porque eu acho que ninguém é obrigado a ficar na mesma área. Talvez não goste, né, e ficar para sempre na mesma área. Então, eu acho que eu gosto de compartilhar minha história por isso, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho da minha trajetória. Minha infância. Desde pequena, eu sempre adorei a área de tecnologia. Eu sempre falo isso porque é uma coisa que todo mundo que me conhece, assim, desde a infância, sabe que eu sempre fui muito apaixonada, consertava. Eu amava videogame, ganhei meu primeiro videogame com 5 anos de idade. Então, eu consertava o computador da família, eu amava mesmo essa área.
sim, tecnologia, né? Consertava computador, eu arrumava até DVD para o pessoal, para os vizinhos, e eu amava mesmo. E aí, minha juventude eu também adorava, comecei a formatar, porque eu queria ganhar um dinheirinho, então eu formatava o computador da família, e até por hobby também, porque eu amava isso, quebrava, eu abria, nunca tinha feito curso nem nada, mas eu abria o computador e começava a arrumar para ele funcionar, e ele voltava a funcionar, então era uma coisa que eu gostava muito mesmo, eu ia fuçando. E aí, quando eu fiquei grande, né, cresci, virei adulta, e aí, vamos escolher a minha graduação, né, aquela pressão toda que eu tive de escolher a graduação, o que que eu vou fazer, e achando que era aquilo que eu tinha que fazer para o resto da minha vida. Eu fui lá e escolhi pedagogia. Apesar de amar criança, eu adoro criança, mas dar aula é muito diferente, né? E trabalhar com isso é diferente. E não é. Eu amo criança, mas dar aula para crianças, porque hoje eu dou aula, até esqueci de falar no início, eu estou dando aula de UX e Design Thinking no Instituto da Vinci. Eu estou dando aula em um módulo com uma turma bem legal. E eu dou aula em um módulo que é voltado para. Que é um curso de ciência de dados, então também envolve a área de inteligência artificial. Então, eu fui convidada para dar aula lá. Comecei esse ano faz pouco tempo, né? Estou no primeiro módulo, mas eu estou gostando bastante. E aí, eu amo dar aula também, amo como falar em público, tudo, mas é muito diferente de você dar aula, de você dar aula para criança, né? Para ser a sua profissão mesmo. Então, eu não gostei da área, eu nunca nem trabalhei na área, só fiz estágio porque era obrigatório, mas eu acabei nem trabalhando na área. E, e aí eu fiquei muito confusa, foi um momento de muita frustração para mim. Foi um momento muito ruim para mim mesmo, que eu acho que muitas pessoas passam por isso, de indecisão, e aí acha que tem que fazer aquilo, porque fez uma faculdade, tem que fazer aquilo o resto da vida. E aí, quando eu descobri que eu não gostava de pedagogia, eu já estava no meio da faculdade, né, do curso, eu achei melhor finalizar o curso e fazer minhas especializações na área que eu gosto, né? E aí, eu comecei as buscas pelo que eu gosto, né? Então, o que eu gosto, o que eu quero ser mesmo, o que eu quero fazer da minha vida, né? A gente precisa escolher aquilo que a gente gosta, porque a gente vai trabalhar, passar uma boa parte do nosso dia naquilo. Então, eu acho bem importante isso. Então, eu comecei a buscar muito. E meu marido é da área de tecnologia, ele é desenvolvedor e cientista de dados. Então, ele começou a me levar em vários meetups, diversos meetups de tecnologia, para ver o que eu gostava, porque é uma área muito ampla. E como eu já tinha um histórico, né, eu sempre gostei, então ele começou a me levar para conhecer. Aí eu comecei até a estudar programação, eu gosto bastante, acho muito legal. E aí eu ia e frequentava um monte de meetup, até encontrar o que eu realmente queria fazer. E aí eu conheci a área de UX, que aí foi a escolha certa. Eu encontrei a área de UX que eu me apaixonei muito mesmo. Chatbot, UX, são coisas que eu amo bastante mesmo. Programação, tecnologia em si, eu adoro. Então, eu comecei a trabalhar mesmo, e aí eu consegui, e aí eu decidi fazer minhas especializações na área de UX, área de design, tecnologia, e aí foi quando eu me encontrei mesmo, e hoje eu sempre falo nas palestras, e eu sempre brinco que é muito clichê, mas é o clichê mais verdadeiro de todos, que é se você trabalha no que você ama, se você faz o que você ama, você não vai trabalhar nenhuma vez na vida. Então, nem um dia sequer, né? Algo assim. Mas eu sempre falo isso e é a mais pura verdade. Eu faço o que eu amo e eu não me sinto, não trabalho nem um dia na vida, porque para mim é algo muito prazeroso. Realmente é algo que eu amo de verdade. Então, eu acho que não é porque você fez uma graduação que você, de repente, está trabalhando há anos naquilo, mas não está satisfeito, quer mudar. Eu acho que você tem que mesmo ir atrás dos seus sonhos e fazer o que você realmente gosta. Então, por isso que eu queria falar um pouquinho da minha história, porque eu acho que pode pode ajudar muitas pessoas nisso. Bom, então, voltando ao assunto do que nós vamos falar hoje, né? O que vocês vão ver hoje? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é UX. Até peço para quem já é especialista na área ter um pouquinho mais de paciência, quem já sabe o que é UX, né? Ter um pouquinho mais de paciência, porque aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é UX, o que é inteligência artificial, para aqueles que ainda não conhecem muito a área,
E depois a gente fala um pouquinho mais aplicando mesmo o UX na inteligência artificial, tá bom? Então, o que é UX? Eu vou falar, né? Precisamos de um UX mesmo? Será que a gente precisa mesmo? Será que é necessário, né? O que é inteligência artificial? Vou falar um pouquinho para vocês o que o UX e inteligência artificial trabalhando junto. Então, vamos ver aí quais são os desafios entre essas grandes áreas, né? Que é UX e IA. Heurísticas de Nielsen, para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho também. E aí, aplicando UX na inteligência artificial. E aí, vocês vão ver como que a gente aplica. E aí, eu acho que é bem bacana para até de repente quem já trabalha, mas acho que a gente pode ter uma visão um pouquinho diferente. Para quem já trabalha com chatbot, ou para quem não conhece o que é chatbot, vocês vão ver, e aí a gente vai conversando, vai batendo um papo aí. E aí, no finalzinho, eu quero mostrar para vocês, falar um pouquinho de quem se interessou, quem quer entrar na área, e eu falo um pouquinho sobre isso para a gente finalizar, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, não tenham problema, tá? Podem me parar e perguntar. Eu não sei se eu acho que eu não tô vendo o chat, mas aí vocês mandam aí, a gente vai tentando conversar, tá bom, gente? Qualquer dúvida, se vocês quiserem falar exemplos. Eu tô até aqui de backup, tá? Aí qualquer coisa eu já vou te dizendo que tem algumas perguntas aqui no chat, tá bom? Ah, legal, perfeito. Então tá. Aí a gente vai, aí a Letícia fica de olho aí, qualquer coisa, vocês podem mandar no chat que a gente vai conversando, tá bom, gente? Não tem problema. Então, o que é UX, né? Fala tanto de UX, UX, User Experience, o que é isso, né? Que todo mundo fala, que tá tão na moda, até parece que tá na moda, né? Mas o que será que é, né? Então, gente, agora, desculpa, agora que eu vi que eu esqueci de trocar o título desse slide, mas na verdade é que é UX, tá, gente? Desculpa. É muita coisa, a gente acaba se confundindo, tá, gente? Mas depois eu arrumo e se alguém precisar, quiser o PDF, eu mando também. E aí eu troco isso aí, tá, gente? Então, só ignore. Parece, o que é UX, né? Então, opa, olha eu adiantando aqui. UX Designer, ou User Experience Designer, experiência do usuário em português, é a habilidade de entender e resolver problemas focados no usuário. Né? UX é tornar a vida de uma pessoa o mais fácil e o mais intuitiva possível ao utilizar o serviço ou produto. Então, pra gente, UX é pensar mesmo no usuário, na vida das pessoas, é pensar nas pessoas. UX é centrado no usuário, tá? E aí, eu acho muito importante deixar bem claro que nem sempre, UX, quando a gente fala de UX e tudo, a gente pensa que é só, normalmente, na minha cabeça sempre vinha que era plataformas digitais. Então, é o aplicativo, um site, qualquer coisa que está envolvendo plataformas digitais. E não, tá, gente? Não é. Abrange muita coisa, tá? A gente pode falar de UX em plataformas digitais, ou em UX em serviço, em produto físico mesmo. Então, muita coisa envolve UX, tá, gente? Eu até não peguei, mas eu super recomendo que vocês vejam aquele filme, ou pelo menos um trecho do filme McDonald's lá. É do McDonald's, mas eu não lembro o nome do filme. Depois até a gente, de repente, manda para vocês, sei lá. Mas ele tem uma parte do filme dos criadores do McDonald's, tem uma parte que eles fazem, que eles simulam lá como que vai ser a experiência, né, dos funcionários na cozinha do McDonald's. Então, eles, antes de gastar dinheiro, de criar toda a cozinha e ver que não deu certo e ter que mudar tudo, eles simulam pintando no chão, ou, não lembro se é pintando, colocando cabos no chão, ou a fita adesiva, mas enfim, é meio que riscando o chão e mostrando qual a posição de cada funcionário ali. E aí eles falam para os funcionários irem se movimentando e mexendo ali, é super legal. E aí você vê que o UX não está só nas plataformas digitais, está em vários lugares, e eu acho isso super bacana. Tá bom? E aí, falando um pouquinho de UX, será que é necessário UX, né? Deixa eu só ver se eu não pulei. Então, será que é necessário UX, né? Então, muito antigamente, lá quando lançou a internet, não tinha UX. E aí imagina como que era você se encontrar num site sem usabilidade nenhuma.
tá? Que UX é pensar na experiência do usuário. Então, um site sem usabilidade. Eu quero encontrar alguma coisa, eu me perco toda, além do site não ser tão bonito, mas UX não é só ele ser bonito, tá, gente? É ele ser funcional. E aí a gente se perde todo e não consegue encontrar nada e tem que dar uma volta para encontrar alguma coisa e é uma loucura. Ninguém consegue mexer. Isso porque eu ainda peguei um site muito fácil, tá, gente? Porque agora eu tô reparando, acho que o site tá muito fácil. Porque tem, ó, em 1996, mas tem sites que eram, né, na verdade, absurdamente horríveis. Não tinha como encontrar qualquer coisa ali dentro. Era o tempo todo janela pulando na sua frente. Então, não tinha condições mesmo. E aí a gente vê que quanto é importante o UX, né? Mas a gente ainda está na dúvida se é importante ou mesmo ou não. E aí eu vou mostrar um pouquinho só da diferença de um produto com uma usabilidade mesmo, tá? Esse é o Duolingo, eu acho que a maior parte das pessoas aqui devem conhecer o que é o Duolingo, né? Uma plataforma um aplicativo para você aprender inglês. E aí você pode estudar de graça, ou não, ou pagar para ter mais funcionalidades. Olha eu fazendo aqui uma propaganda do Duolingo, vou cobrar. Mas assim, é um site, eu peguei esse exemplo porque todo mundo fala muito bem da usabilidade deles, e eles realmente têm uma usabilidade muito bacana, além da questão de gamificação, de você ganhar pontos a partir do momento que você vai avançando, isso é muito legal e chama atenção. E aí o porquê também que eu peguei o Duolingo para mostrar para vocês. Porque esses dias, faz umas 3 semanas, mais ou menos, a minha mãe, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, e a minha mãe não é uma pessoa que mexe na internet, tá? Ela só mexe no WhatsApp, no Facebook, e só, porque hoje as pessoas que não mexem, as pessoas mais velhas, que não mexem no WhatsApp, não mexem na internet, né? Elas sabem mexer pelo menos no Facebook e no Instagram, no WhatsApp, né? E aí a minha mãe me mandou uma mensagem, eu fiquei super surpresa, que ela falou, ai, filha, eu vou aprender inglês agora. Eu falei, que legal, né, mãe? Aí ela falou, eu baixei um aplicativo e vou aprender inglês. Já estou mexendo aqui, já fiz a primeira aula. E aí eu fui ver o Duolingo, eu já até imaginei que fosse o Duolingo, porque a usabilidade dele é muito boa, é muito fácil. E ele é bem usual mesmo, ele é bem interativo. Então, fica fácil para qualquer um mexer, desde aqueles que são super internautas, mexem muito na internet, quanto aqueles que não, que são crianças ou idosos que não mexem muito na internet. Então, eu achei super bacana. A minha mãe sozinha lá descobriu o Duolingo e começou a mexer, e eu achei muito legal. Sinal que ele tem uma usabilidade muito fácil, né? E aí, então aí vamos ver o que é pensar em UX, né? Então nós vimos que uma diferença entre uma plataforma que tem uma usabilidade super bacana, um aplicativo com uma usabilidade bacana, um site que não tem uma usabilidade bacana, que não tinha antigamente, como que era, né? E aí pensar em UX é pensar no usuário, como eu tinha falado, é pensar mesmo no usuário, é pensar no objetivo, o objetivo que eles têm com o site, o objetivo que eles têm, qual é o nosso objetivo, né, para ajudar aquele usuário. E alinhar expectativas, então vamos alinhar então, o objetivo da nossa empresa com o objetivo do usuário, pensando sempre no usuário para atingir o que nós precisamos, né? E aí, hoje em dia, quando falamos em UX, na verdade, estamos pensando em designer centrado no usuário, que é o que eu comentei no começo, né? Que é pensar no usuário. E aí, eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora de alguns designers algumas obras, eu não sei nem como falar, construções que não foram pensadas no usuário, tá bom? Então, algumas construções que não foram pensadas no usuário. Então, o que mais me assombra aí é essa coluna, essa imagem do meio, que é, putz, eu vou andar e aí como é que eu passo por ali, né? Então, a gente não está pensando no usuário, né? Isso aí foi feito, mas sem pensar no usuário, sem pensar em quem ia passar por ali. Então, é muito importante que vocês vejam que não é só em plataformas digitais. Mais uma vez, tem coisas que a gente precisa pensar, na verdade, tudo a gente precisa pensar no usuário, né? Eu vou construir uma janela que as pessoas não conseguem abrir porque ela precisa ter algum clique, sei lá, alguma forma diferente em que eu tenho que aprender a olhar um manual para abrir uma janela? Não, né? Eu tenho que fazer algo que seja intuitivo para as pessoas, né?
E aí uma coisa que eu acho bem bacana, que é o que eu estou trabalhando hoje no projeto educacional, que é a questão da acessibilidade também. Que você, tem uma frase que fala que se for fácil para todos, é melhor para todos. Alguma coisa assim, tá, gente? Sou meio ruim de memória, mas é algo assim. Então, a gente tem que pensar em algo que vai atingir, que vai ser bom para todos os usuários, não só para parte dos usuários, porque pessoas que são daltônicas não vão usar meu site. Não, eles vão usar, por mais que seja poucas pessoas, por mais que seja uma pessoa, ela vai usar. E se essa uma pessoa vai entrar no seu site, porque vai entrar, você tem que fazer algo que pense nas pessoas, né? E aí essa imagem do meio aí, ela me deixa bem assombrada pela questão de, poxa, né? Será que eu pensei numa pessoa que é cadeirante, ou numa pessoa, num idoso, uma pessoa que não consiga pular, né? Que não tenha tantos movimentos para pular, para fazer, para se agachar e se movimentar ali para passar por esse vão, né? Ou encontrar uma forma de passar por ali? Não pensei. Então, não foi pensado, né, para essas pessoas. Então, a gente precisa pensar que usabilidade não é só para só deixar bonito ou funcional. Ele tem que ser funcional, ele tem que ser funcional para todos. Então, eu luto muito para essa questão de acessibilidade, porque a gente precisa mesmo pensar em... Eu não posso colocar algo que um contraste, que tem uma letra, um texto que tem um contraste ruim no meu site, que uma pessoa que é daltônica não vai enxergar, né? Então, isso não é legal. E aí, gente, agora pensando um pouquinho na inovação, tá? Então, a gente já viu agora umas casas bem diferentes ali, né? Que não tem muita usabilidade e pode quebrar a qualquer momento, pode cair. E aí, pensando em inovação. Agora, será que vale a pena inovar por inovar? Eu vou inovar, vou criar um produto novo, mas eu não preciso de um X, porque eu acho que é bobeira UX, eu não preciso, eu só quero inovar, porque tem que ser legal, mas eu não vou pensar se é funcional. E aí que tá. Se a gente criar algo pensando que eu não preciso de um UX, porque UX é caro, ou porque eu acho desnecessário um UX, eu vou inovar e não vai ser funcional. Então as pessoas não vão utilizar o meu produto porque não é legal, porque não é bom, porque não é confortável, né? Assim como esses sapatos, que eu acho extremamente bizarro. Esse até o sapato que tá sozinho na primeira tela, do lado esquerdo, eu demorei muito tempo para entender, porque eu achava que antes que era o joelho que estava ali de fora, e na verdade é o calcanhar. Eu me confundi toda para entender essa imagem. E aí são momentos que as pessoas estão inovando porque eles querem inovar, e não porque e não pensa na funcionalidade, né? Se é confortável e se as pessoas realmente precisam daquilo que eu estou criando, né? Isso é bem importante também. E até tem uma empresa uma história de uma empresa que ela criou um aplicativo, pagou eu não sei quantos milhões no aplicativo, tipo 3 milhões no aplicativo, e achou que todo mundo ia usar o aplicativo e não fez uma pesquisa de mercado, porque o UX envolve também você fazer pesquisa, você entender o público-alvo, porque o UX é você criar pensando no usuário, né? Então, eu vou criar algo, eu vou pensar quais são as necessidades dos usuários para encaixar com os meus objetivos. Então, eu tenho que criar algo pensando no usuário também, quem vai mexer, né? Porque não adianta eu criar e ninguém vai entrar. E aí essa empresa gastou milhões para criar um aplicativo, colocou, lançou e só tiveram 3 downloads. Então, será que vale a pena mesmo, né? Uma empresa bem conhecida que aconteceu isso. E aí, por quê? Porque não fez uma pesquisa de campo, não pesquisou se realmente aquilo era o que os usuários estavam buscando, era realmente necessário para eles. Só pensou que queria inovar, mas né, aí deu errado. Então, estatísticas mais dramáticas, elas apontam que 80 a 95% dos novos produtos falham. Por quê? A gente não pensa no usuário, então eles acabam falhando. E aí eu queria fazer uma dinâmica com vocês para a gente desmembrar agora, quebrar as letrinhas aí. Então, UX, né? O X. Então, vamos pensar no U, que é de usuário, né? Pensando no usuário mesmo,
eu gostaria de fazer essa dinâmica com vocês. Pensem mentalmente aí, por alguns segundos, pontuem essa frase, né? Que é, essa frase está sem ponto nenhum, tá? Então, vou ler sem ponto. Deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Então, tentem pontuar essa frase mentalmente aí, e aí a gente vai conversar. Vamos lá. Até, se alguém quiser mandar no chat também, gente, tá tudo bem, tá? E a gente vai lendo aí e tudo. Bom, acabou. Tu diz pontuar, colocar ponto, vírgula, isso? Isso mesmo. Por exemplo, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Pontuar a frase, sabe? Colocar mesmo vírgula e tudo. Se quiser arriscar também, Letícia, tipo, deixo meus bens à minha irmã, vírgula, não ao meu sobrinho, vírgula, jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Se você quiser colocar aí para dar um exemplo para o pessoal, se alguém quiser falar também. Uhum. Não, eu não sei botar aqui, tu quer dizer no próprio Zoom, né? Riscar? Ah, sim. Se você quiser Não falar. sei fazer isso, não. Ah, tá, eu botaria Tô aí, ó. botando no chat, tô botando no chat. Tá bom, Maria. Pessoal que quiser participar, coloca ali no chat sua percepção de como pontuaria. O pessoal não tá tímido, não colocou ainda. Joana, enquanto eles escrevem ali, tu não sabe o nome desse aplicativo que só teve 3 downloads, né? Joana? Joana tá no mudo. É. Joana? Ai, gente, desculpa, acho que eu apertei sem querer aqui, eu tô falando. Alto papo, você tava no mudo. Ai, obrigada, gente, por vocês avisarem. Eu tô Não, aqui mas olha falando só, um tempão. tu não tem o nome desse aplicativo que só tinha 3 downloads? Eu não sei o nome do aplicativo em si, eu não sei o nome da empresa, mas eu não sei se é muito ruim falar, assim. Ah, talvez ali no privado, ali. No... Tá Ou bom, no depois eu chat, vou. talvez no Tá chat sendo não vai aparecer. gravado, né? Aí lá no YouTube não vai aparecer. Que eu fiquei realmente curiosa porque é um case, né? Tipo... Então, eu preciso só saber o nome exatamente do aplicativo, mas foi um professor meu que passou até aí. Ah, O pessoal fez alguns comentários, se quiser dar uma olhada ali, Joana.
Agora eu consegui ver o chat aqui, gente. Eu vou até dar uma olhada aqui nos comentários. Tem bastante agora. O Ariel, né, falou: deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. A Letícia falou: deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Deixe meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Desculpa, deixe meus bens à minha irmã. A minha irmã não. A meu sobrinho jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Eu acho que era... Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Muito bem, Lê. Dando para os pobres, muito bom. A Clarice falou: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Luiz: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada dou aos pobres. O Jackson falou que depende do ponto de vista. Exatamente, a gente vai ver isso daqui a pouco. Que é exatamente isso mesmo, Jackson. Ponto de vista, aí que está a questão. Deixe meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta. Do alfaiate, nada. Dou aos pobres. Marion: deixe meus bens à minha irmã. Não. A meu sobrinho. Deixe os meus bens à minha irmã. Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Aí o Jackson falou: se é a irmã, deixe meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Se é o sobrinho... eu acho que ele é errado do Jackson, né? Se a irmã, ela fala que ela deixa para ela, né? Se o sobrinho fala, ele fala, né? Deixe meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. O Jackson de novo, o alfaiate falando: deixe meus bens à minha irmã. Eu acho que eu mudei a tela ali, o Jackson viu sem querer, Jackson. Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. E os pobres dizem, né? Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada dou aos pobres. Já que você fala, só eu que uso o nada, né? Então, gente, eu vou passar aqui para o lado agora para vocês verem o resultado, tá? Né? Então, Juro a frase... que eu não colei, tá? Que bom, não falou mesmo. Foi perfeito. Foi perfeito mesmo, adorei. Muito bom. Só para lembrar que tá gravado, hein, Jackson? Esse foi um exercício com uma amiga professora, ela passou. Teve uma experiência de usuário anterior. Boa. Muito bom, muito bom. Foi uma amiga professora que passou, a Fernanda, e eu achei super legal, super interessante para utilizar com vocês também. Que aí fala que o sobrinho, né? O sobrinho, ele fala: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Aí a irmã fala, né? Deixe meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. O alfaiate fala, né? Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. E nada dou aos pobres. E os pobres falam, né? Deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. Então, aí nós podemos ver ali, né, que cada um vê o seu ponto de vista, né? Então, o sobrinho, ele olha para ele olha para o ponto de vista dele, né? Então, ele quer... a gente sempre tem a tendência de querer prevalecer a nós, né? Então, o sobrinho, eu vou deixar... Se é o ponto de vista do sobrinho, ele vai falar que os bens vão ficar para ele. E o resto, né?
whatever. O alfaiate, ele fala que os bens, que vai ser paga a conta dele, que está devendo para ele, né? E os pobres, eles olham para o lado dele também, né? Claro, que não dou nada para ninguém e deixo e dou aos pobres, né? Então, a gente tem uma tendência sempre de olhar o nosso lado, né? De olhar o que nos convém, o que nós queremos. E aí, é dessa forma que acontece com as plataformas digitais, com N coisas, que é você acabar pensando em você e não pensar no usuário, e não pensar no que realmente as pessoas querem, né? O que realmente as pessoas precisam. Aí a gente tem essa tendência de olhar só para o nosso lado, né? E aí acaba que a gente cria algo que não é usual, que eu acho bonito, que atende às minhas necessidades, mas não atende à necessidade das outras pessoas. Então, nós precisamos sempre pensar que ao criar um produto, é importante que a gente pense que é necessário criar a conexão entre o usuário e o produto, porque senão eles não vai dar certo, né? Aí acaba acontecendo que não tem downloads, que ninguém entra na minha plataforma se eu não criar essa pirâmide, né? Que no final é uma conexão emocional, que é criar satisfação, né? E cria-se satisfação em um nível funcional, né? Então ele é útil. Se eu deixar algo útil, ele vai ser uma satisfação no nível funcional. É o primeiro pilar ali da pirâmide, né? O mínimo que nós devemos fazer é criar um sistema, pensar na usabilidade, né? Deixar fácil de usar. Se é fácil de usar, as pessoas vão entrar mais vezes no nosso sistema, no nosso site, no nosso chatbot, né? Se ele antecipa as nossas necessidades, isso vai ser extremamente importante, porque eu vou entrar ali sempre, porque ele está antecipando as minhas necessidades, né? E aí, no final, a gente cria uma conexão emocional, se nós temos esses 3 pilares. E aí, agora, saindo um pouquinho do chatbot, eu queria falar para vocês o que é inteligência artificial. Tanto se fala de inteligência artificial, robôs, será que vão dominar o mundo? O que é isso aí, né? Então, inteligência artificial é uma inteligência similar à humana. Ela imita uma inteligência humana, mas ela é programada por nós, por seres humanos. E aí um exemplo disso, de inteligência artificial, é o chatbot, que eu acho que é um ótimo exemplo, que é o que a gente vai falar hoje também, que o chatbot ele é uma inteligência artificial, mas ele, acima de tudo, ele é programado por nós, por seres humanos que definem o que ele vai fazer, qual é o caminho que ele vai seguir, e N coisas, né? Então, ele sempre está aprendendo com a gente. Da mesma forma que eu lembro que soltaram uma inteligência artificial, né, no Twitter, e ela aprendeu coisas horríveis e tal, e virou nazista, sei lá. Mas o que acontece é que eles deixaram... Não que ela ficou louca, ela tomou vida própria e começou a fazer coisas horríveis, e falar coisas horríveis, xingar as pessoas. Não, é porque as pessoas sabiam que essa inteligência artificial estava ali e começaram a publicar coisas... Se eu não me engano, eles publicaram coisas ruins, e aí foi induzindo a inteligência artificial a virar uma coisa ruim. Mas porque ela aprendeu com as pessoas que estavam digitando ali, como um bebê, né? Se a gente ensinar para o bebê que mentir é bom e ir modelando o bebê com coisas ruins, ele vai se tornar uma pessoa ruim. Mas caso contrário, ele vai ser uma pessoa boa. Então, a inteligência artificial, ela aprende com a gente que está determinando ali o que ela vai fazer, o que ela vai falar, o que ela vai responder com um chatbot, né? Um exemplo de chatbot. E aí, tá aí a grande questão, né? UX e inteligência artificial, eles trabalham juntos, né? Será que é possível trabalhar junto, né? Essas grandes áreas? Então, a resposta é que sim, tá, gente? Essas grandes áreas trabalham juntos, sim. Mas quais são os desafios de UX e inteligência artificial, né? O maior desafio da experiência do usuário é a confiança. Então, criar uma confiança é o maior desafio de um UX, tá? Principalmente com inteligência artificial. E aí eu queria até dar um exemplo do metrô. Não lembro que país, agora me deu um branco, esqueci. Mas tinha um país que eles criaram um metrô lá e ninguém entrava no metrô porque tinha medo, não tinha maquinista. Eles criaram um metrô sem maquinista. E aí, eu não lembro até se foi na linha amarela, não lembro, gente, esqueci.
mas criaram lá metrô e não tinha maquinista, e aí ninguém entrava porque tinha medo. O que aconteceu? Não tinha uma confiança naquele sistema, né? Naquele produto, digamos assim, né? no metrô. Não havia uma confiança entre o usuário, porque não tinha maquinista. E aí eles colocaram um maquinista lá na frente para ir guiando, e aí eles conseguiram... e aí as pessoas, a partir do momento que tinha um maquinista lá na frente, que ele não fazia nada, porque era uma inteligência artificial não, mas era um robô, né? Assim, tudo programado, né? Então ele, por mais que o maquinista não fazia nada, as pessoas entravam porque confiavam, porque tinha uma confiança. Então é isso que a gente precisa criar. Bancos digitais. Meu pai, a minha mãe, as pessoas mais velhas, elas tendem a não confiar em bancos digitais, porque esse é um público-alvo, pessoas que não criaram essa confiança entre bancos digitais, mas que eles estão trabalhando bem firmes para isso. Os bancos estão trabalhando firme para conseguir criar essa confiança, mas é isso que é o maior desafio mesmo. E aí, chatbot. Chatbot é um grande desafio, porque eu sei que muitas pessoas não gostam de chatbot, muitas pessoas detestam chatbot. Mas por quê? A gente precisa criar confiança. E aí, como vencer esses desafios, né? Criando uma boa experiência para o usuário. Então, se a gente criar uma boa experiência, nós conseguimos vencer esses desafios. Então, é importante que a gente mostrar sempre para o nosso usuário que utiliza a inteligência artificial. Então, se eu estou utilizando inteligência artificial no meu chatbot, que eu não falei o que é chatbot, eu não sei se todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas eu vou falar rapidinho. Chatbots são robôs, né, virtuais, que conversam com as pessoas para resolver problemas, para auxiliar elas através de plataformas digitais, de chat, WhatsApp, Messenger, até através do aplicativo, do site, tudo. Então, é um chat de conversa mesmo. Não sei se todo mundo conhece o Poupinha, é do Poupa Tempo, né? Se você quer agendar uma visita ao Poupa Tempo, você conversa com ele. Então, isso é um chatbot. Tem vários chatbots aí da Casa Bahia, que ele vai lá e conversa, parece até que é uma pessoa humana mesmo que está ali do outro lado, mas na verdade é uma inteligência artificial. Então, são vários chatbots, tem da Sky, tem do Banco Original, também, tem vários que você conversa com eles através do WhatsApp e tudo para ele te auxiliar em alguma dúvida, em vez de você ficar horas no telefone esperando que alguém te atenda, ou ficar horas no chat mesmo, esperando alguém entrar para falar com você. E aí você pode falar com eles 24 horas por dia, porque eles estão ali dispostos a te atender, eles não ficam nervosos, eles estão sempre de bom humor. Mas a gente precisa criar essa conexão de confiança entre essas plataformas. E aí, uma boa experiência do usuário, aí para criar essa experiência do usuário, né? É interessante que se a gente vai utilizar um chatbot, mostre sempre que você está utilizando um chatbot. É uma inteligência artificial. Então, deixe claro que ela é uma inteligência artificial. Não tente mentir para o seu usuário, né? Olá, eu sou humano, né? Eu sou falar, né? Olá, eu sou assistente virtual do Banco Original. Por quê? Porque eu estou mostrando que eu sou uma assistente virtual, que eu não sou uma pessoa, né? Porque aí você consegue trazer confiança no produto que foi criado. Definir expectativas realistas, né? Então, se eu faço isso, é isso que eu faço, não tentar mostrar algo que eu não faço. Antecipar as necessidades dos usuários. Então, se eu sei que ele vai vir pedir o rastreio do meu cartão de crédito, então eu já posso ir lá e falar para ele, olha, seu cartão está chegando em 2 dias, e a cada atualização eu vou mostrando que o cartão está chegando. E olhando mais para os detalhes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre, pensando nos problemas mesmo, o Jacob Nielsen, ele criou o que chamamos de 10 heurísticas de Nielsen, que aí nos auxilia a criar um produto ideal para os nossos usuários, tá? E aí, falando um pouquinho sobre as heurísticas, né? Como que a gente vai... E aí já entrando na conexão entre chatbot e inteligência artificial e UX, né? Então, como que o UX trabalha junto com inteligência artificial? Então, o UX, ele trabalhando junto com inteligência artificial, né? Primeiro ponto, né? Visibilidade de qual estado estamos no sistema, né? Então, é responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo em tempo real, né?
Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu coloquei um exemplo de um bot, né? Tá Joana Eduardo, porque meu Facebook é junto com meu marido, tá, gente? Então, não repare. Joana, agora para finalizar seu pedido, eu preciso de alguns dados seus. São apenas 3 passos. Então, ele me falou quantos passos são para eu conseguir passar os meus dados para ele. Então, ele falou, olha, são 3 passos. Então, ele está deixando bem claro o tempo que eu vou... Em que estado eu estou dentro do chatbot, né? Ele está mostrando ali que são 3 passos. Então, eu não vou ficar ansiosa achando que eu vou responder 50 perguntas e vou desistir. E vou sair, não. Porque ele está mostrando que são 3 passos e vai acabar logo. Então, ele fala, né? Clique no botão abaixo para abrir um ambiente seguro, dos seus dados estarão bem protegidos. Então, ele deixa bem claro que meus dados estarão protegidos e me mostra que são 3 passos. Correspondência entre o sistema real e o mundo real. Entre o sistema e o mundo real, desculpa. Implementamos bastante essa heurística quando utilizamos uma seta, ícones e utilizamos a cor vermelha para elementos negativos. Então, quando algo está dando errado, é bem importante que a gente mostre o que realmente está errado. Mas aí, analisando pelo lado do chatbot, né, que é algo mais novo, assim, né, para a gente criar e pensar, né, nessas heurísticas, vamos olhar aqui para esse lado, né? Aqui eles falam, né? É um bot, né? Eu ia tampar o nome e acabou ficando que é o bot da Casa Bahia. Mas eu acho bem interessante. Eu trabalhei nesse projeto, tá, gente? Mas faz alguns anos já que eu saí de lá. Não da Casa Bahia, mas desse projeto. Então ele fala ali que ele se apresenta, né? Então eu sou uma assistente virtual. Então, ele já deixa bem claro que ele é um assistente virtual e que não é humano, ou não fala assim, eu sou a Ana, nem que posso te ajudar. Se alguém chegasse em mim, eu vou achar que, com certeza, que é uma pessoa de verdade que está ali do outro lado. Na verdade, não, é um assistente virtual. Então, ele fala, sou assistente virtual da Casa Bahia, né? Então, ele está deixando bem claro quem que ele é. Eu não estou tentando enganar o usuário falando algo que não é verdade. E aí ele fala, né, se a qualquer momento você quiser falar com a atendente e tal, estou aqui para te ajudar com esses assuntos. Deslize para a direita para ver todas as opções. Então, e ele mostra a setinha, né? Deslize para a direita para ver todas as opções. Então, ele está mostrando que a correspondência entre o sistema e o mundo real. Se você vai para a direita, que você vai conseguir. Ele não está... E aí, essa questão essa facilidade de colocar a correspondência entre o sistema e o mundo real ajuda muito o usuário na hora de interagir. E aí ele começa a criar uma conexão entre ele e o produto, começa a ser desejável, o produto começa a ficar útil, porque não é difícil. Eu estou sempre guiando ele, muda para a direita, e aí eu ponho uma setinha ali, que é o mundo real mesmo, né? Que a gente está acostumado com uma setinha, uma mãozinha ali, enfim. Então, isso ajuda bastante. E aí, quando a gente fala sobre quando alguma coisa deu errado, é sempre importante que a gente, mesmo que seja num chatbot, mas colocar, né, a cor vermelha para algum evento negativo. Mas aí, pensando na questão de acessibilidade, se eu colocar simplesmente a cor vermelha e não falar aonde que deu negativo, quem é daltônico, quem tem algum desse problema, a pessoa não vai entender qual é o campo que está negativo ou o que está acontecendo, porque eu só sinalizei com texto vermelho ou algo do tipo. E aí é importante que eu coloque sempre que, olha, eu não consegui encontrar tal coisa e você me passou algum dado errado, eu coloco sempre um ícone de alerta, mostrando aonde que está errado, qual dado que está errado, e não só a cor vermelha, porque isso vai ser bom para umas pessoas, mas para outras não. Então, se é bom para todos, é melhor para todos, né? E aí a terceira, né? Liberdade de controle fácil para o usuário. Então, é bem importante que quando o usuário realiza uma ação por engano, ele consiga voltar. Então, se eu passar para o chatbot, por exemplo, se ele pedir meus dados, eu não achei nenhum exemplo disso aqui agora, mas se ele pedir meus dados, meu endereço, por exemplo, eu passo para ele meu endereço, mas aí eu passei o CEP errado. Então, antes de finalizar
a conversa, né? Ele pergunta, olha, confirma seus dados, né, para ver se está certinho. E aí eu vou lá e se não estiver certo, ele me deixa a opção de conseguir voltar e editar esses dados que eu coloquei errado. Então é sempre bom a gente deixar essa liberdade para o usuário. E não só porque é um chatbot, não é que ele tem que ser uma conversa linear, que ele não possa voltar. Então é bem importante que a gente deixe a permissão dele voltar. Então, confirma esses dados para mim, por favor. A pessoa confirma, e aí, então tá. Então, eu quero corrigir porque eu errei meu CEP. Não, eu não quero corrigir, tá tudo certo, então tudo bem, eu posso continuar. Então, é bem importante a gente sempre pensar nisso, porque são coisas que criam conexão com o usuário e com o seu produto. E aí faz com que as pessoas gostem mais do chatbot, porque eu sei que hoje muita gente não gosta, mas, porque além de ser algo novo, né, mas tem muitos bots que as pessoas adoram e que são muito bons. Por isso que a gente sempre tem que pensar no usuário, quem é o nosso público-alvo, para a gente construir algo desejável para eles e que atende a necessidade deles, né? Opa, acho que eu cliquei errado, gente. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, né? Não, a gente está vendo o teu Chrome com uma álgebra linear. Ai, gente, olha eu apresentando o negócio. Que bom que é álgebra. O aplicativo aí. Gente, desculpa, deu algum erro aqui, vou voltar, peraí. Pra mim que era álgebra, né, gente? Uhum. Enquanto tu abre aí, teve um comentário do Luiz Halber, que ele comentou que o app da Caixa Tem, ele é via chatbot as movimentações, e ele achou bem excelente esse aplicativo. Então, eu não sabia que o app da Caixa Tem tinha com o chatbot, eu achei bem legal, né? Então, Nossa, que legal, gente, também não sabia. não sabia, gostei do que o Luiz falou aí. Nossa, obrigada, Luiz, muito legal, gente, eu vou até baixar para ver. Que legal, é com chatbot, que bacana, gente. Nossa, e isso para mim é bem novo, porque eu não conhecia mesmo assim, ele ser todinho, né, com chatbot, né? Tem sempre o chatbot lá para a gente tirar alguma dúvida, mas eu nunca vi algo que fosse inteiro, né, no chatbot. Vocês estão vendo a tela agora normal de novo? Sim. Então tá bom, obrigada. Então, próximo, né, consistência e padrões, né, manter sempre um padrão e uma consistência. Então, ali, é importante manter o padrão, né, a consistência, né, de texto, desenho, elementos, som e etc. Então, a gente precisa manter esse padrão, né. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, que ele fala, eu pedi a nota fiscal, aí ele me perguntou, né, comprou no site? Aí eu falei sim. Aí ele falou, muito bem, vou precisar do seu e-mail para validar a nota fiscal. Então, qual que é a inconsistência que tem ali? Primeiro que ele não colocou o início da frase com maiúsculo, né? Mas tudo bem. E aí ele falou, comprou no site, ele foi bem seco comigo, ele não foi algo harmonioso, né? Ele foi bem seco. E aí fugiu da linguística do chatbot, da personalidade desse bot, que eu já nem lembro qual que é, mas fugiu da personalidade desse bot, que é ser doce, ser amigável, ser alegre, né? Que depois ele fala muito bem. Então, mesmo que é uma conversa, um chatbot, é uma conversa, mas a gente precisa manter uma consistência, né? Um padrão, mesmo que não seja visual, mas um padrão no texto, né? Na conversa. Então, não posso ser bipolar. Em um momento eu falo, comprou no site? E aí a pessoa fala assim, eu falo, muito bem. Então, a gente precisa manter um padrão. Prevenção de erros é muito importante também. É necessário sempre prevenir os erros dos usuários, que é a mesma coisa que a gente pode usar como o mesmo exemplo de como quando eu falei do endereço, né? Então eu coloco o endereço lá no meu endereço lá para o chatbot, porque ele me pediu, e aí eu coloco o meu CEP errado. Meu CPF, por exemplo, acho que o meu CPF é mais fácil de dar um exemplo, né? Eu coloco o meu CPF errado. E ele pode validar, né? Já existe muitos validadores de CPF, então o bot ele pode ver que, olha, o seu CPF está errado, em vez de me deixar continuar e errado, né? Então ele fala, olha, seu CPF está errado, ajude, corrija aqui tudo, em vez de me deixar continuar assim mesmo, com algo errado.
o 6, né? O reconhecimento em vez de memorização. Então, é muito importante que a gente mantenha ícones para a pessoa reconhecer os padrões, reconhecer padrões, né? Em vez de ter que memorizar tudo. Aí, se a gente vê aqui que tem eu coloquei uma imagem da Amazon em japonês, chinês, eu acho que é japonês, sei lá. Mas, enfim. E aí a gente pode ver que por mais que eu não fale japonês, não faço ideia do que é isso, pelos ícones eu sei onde está o carrinho de compra, eu vou conseguir finalizar minha compra, eu sei onde está a busca, eu consigo clicar em busca, eu consigo clicar em localização e tudo. Por quê? Por conta dos ícones eu faço reconhecimento e não preciso memorizar. E aí o do chatbot aí que tem um cachorrinho é a mesma coisa. Eu posso falar inglês ou não, mas eu vejo pelos ícones e eu consigo continuar o meu objetivo. E aí a flexibilidade e eficiência de uso. É bem importante também que o sistema atenda os usuários inexperientes e experientes. Então, ele atende todos, né, fornecendo facilitadores para ações frequentes. Então, aí é um outro bot que a gente vê os checkzinhos, né? Mas não tem Isso tudo é uma análise, tá, gente? Para a gente ir analisando se ele está dentro dos padrões ou não. E aí a gente pode ir melhorando através dessas análises. Então, esse chatbot, ele não tem os números, ele tem apenas os checkzinhos. Mas se eu colocar número 1, número 2, número 3, eu vou facilitar a vida para muita gente, para muitos usuários que não conseguem ficar digitando por alguma limitação física ou não, porque só ele não gosta de ficar digitando, ele não precisa copiar e colar, ou ele não quer ficar digitando, ou não sabe, né, copiar e colar, ele só digita o número 1 ou o número 2, que é correspondente a função que ele quer, a ação que ele quer fazer dentro do bot. Então, eu vou facilitar a vida deles. Então, o próximo, né, estética e design minimalista. Então, manter o design focado no que interessa. Então, a gente coloca ali realmente o que interessa. Eu não preciso colocar textos gigantes, porque os nossos usuários, normalmente, eles não gostam de ler, tá, gente? Sim, eu gosto de ler, a gente pode gostar de ler livros, mas eu não quero ficar conversando com o bot por horas, eu quero que ele seja rápido e objetivo. Então, eu coloco algo minimalista ali, textos curtos, para ser objetivo com o usuário, né? Eu não preciso ficar contando uma história. O usuário está falando com o bot justamente porque ele quer resolver algo rápido, não porque ele quer ficar ali por muito tempo, né, olhando textos grandes. E aí o 9, gente, ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. E aí as mensagens de erro precisam estar claras e próximas do conteúdo ou ação que causou o erro. Aí eu não achei nenhum exemplo de bot, mas aí eu trouxe esse do Spotify que eu acho super bacana, que eu tentei avançar sem sem preencher os campos obrigatórios. E aí o que ele me fala ali? Ele me fala exatamente onde está o erro. E a gente pode ver que, pensando também na acessibilidade, ele não colocou só as cores vermelhas, a borda vermelha, né, para falar onde tem o erro. Ele escreve, além da borda vermelha, ele escreveu embaixo de cada campo que está com erro. Porque se eu sou daltônica, eu não vou enxergar o laranja. E aí, se ele deixasse apenas a borda laranja, isso não ia ser funcional para mim, eu ia ficar por horas ali perdida tentando descobrir qual era o erro, onde que estava errado, né? Então, isso é bem importante também. E aí, gente, o último, que é ajuda e documentação. Então, é bem importante. Esse não é muito utilizado, assim, pelos usuários em si, mas sempre tem aqueles usuários que usam. Então, se tem um usuário que usa, a gente precisa colocar, porque eles vão precisar. Independente se é um monte ou um só, tá? Então, é importante deixar um caminho de ajuda para os usuários. Nem todo mundo acessa, né? Mas muitos precisam. Então, aqui, se vocês olharem bem, é o campinho eu mostro ali onde que é o campo de ajuda, o código de segurança, né? Então, eu deixo a fotinho do cartão mostrando aonde que atrás aonde que fica o código de segurança, que é para ajudar mesmo o usuário a ver. Então, se eu vou criar um bot, por exemplo, vamos colocar uma FAQ ali com todas as dúvidas, porque nem todo mundo vai acessar a FAQ, mas tem muita gente que precisa, muita gente que vai ter dúvida como preencher algum campo, e a gente precisa ajudar.
né? Se eu vou colocar de repente colocar um ícone de cartão, se eu estou solicitando cartão, alguma coisa assim, porque tem muitas pessoas que vão precisar, tá? Apesar de não ser muita gente, mas se tem a gente precisa sempre pensar nessa possibilidade de que uma pessoa ela vai precisar, tá bom, gente? Então isso é extremamente importante para vocês criarem essa conexão entre chatbots, entre inteligência artificial e usuário, entre seu produto e usuário. Não é só para inteligência artificial, só para chatbot. Isso aqui ele serve para todos os produtos que vocês vão criar, tá? Pensem no usuário, apliquem essas heurísticas, fazem uma análise de heurística para ver se vocês estão realmente atingindo esses pontos. Eu trouxe aqui mais uma parte de chatbot para linkar com inteligência artificial, né? Para vocês verem como que o UX ele trabalha muito junto com a inteligência artificial, tá bom? Mas é que é muito importante. E aí, gente, a gente já está no finalzinho, tá bom? E aí eu quero falar para vocês, depois eu vou ver as perguntas, tá, gente? Mas aí vamos ver um pouquinho sobre se vocês querem seguir na área, né? Então, eu gostei, eu quero seguir na área, né? O que de UX ou de inteligência artificial, né? Então, é fácil? Não, não é fácil, gente. Nem tudo. Se é algo bom, né? A gente precisa ter um esforcinho, né? Então, não é fácil, mas vale muito, muito a pena. Eu sou suspeita a falar mais uma vez, né? Eu suspeito porque eu amo essa área, amo muito mesmo. E aí, se vocês querem seguir na área, vocês precisam estudar sim. É uma área que a gente nunca para de estudar, que a gente sempre está estudando o tempo todo, é muita coisa, muita atualização, mas que vale muito a pena mesmo. E aí, mas aí quais são as áreas, né, que tem de UX, né? Se eu quero seguir para a área de UX, quais são essas áreas que tem, né? Como que eles se organizam aí, seus papéis, suas funções? Então, nós temos, né, o UX Designer, temos o UX Writing, temos o UI Designer, né? O UX Designer, eu gosto muito de comparar com um cientista. Então, o UX Designer ele é como se fosse um cientista. Pesquisa, ele analisa, faz várias... como se fosse um cientista mesmo. O UI Designer, eu gosto de comparar como um pintor, que é mais aquela parte que deixa bonito, que dá vida, cor e tudo. Mas nem todas as empresas separam isso, tá, gente? Mas tem muita empresa que separa. E o UX-Writer, para quem quer seguir, eu gosto de inteligência artificial e gosto de chatbot, gosto de UX e gosto de inteligência artificial. O UX-Writer, ele vai trabalhar nessas duas áreas. Ele faz os textos do chatbot, ele pensa na experiência do usuário voltado para os textos do chatbot ou texto do aplicativo, então ele cuida bem dessa parte de texto mesmo, tá? Como que o meu usuário vai entender o meu texto, se eu falar que nem aquele texto que a gente colocou agora, que a gente fez o exercício, então, se eu não colocar vírgula, como que vai ficar, como que o meu usuário vai interpretar esse texto? Então, é bem importante, essa área é uma área extremamente importante. Então, o UX, ele abre um leque para vocês, tá? Tem o Product Designer, que ele cuida mesmo do produto, eu vou criar um produto novo no meu banco, o produto é a maquininha, então vamos pensar em toda a experiência desse produto, dessa maquininha como um todo. O Design Lead, Motion Design, Service Designer, Business Designer, tem várias áreas mesmo, é um guarda-chuva que abre para vocês, e que vocês podem escolher várias áreas, tá? Inteligência artificial também, tem a parte de ciência de dados, que cuida mais aquela parte estatística, tem aquela parte que mexe com inteligência artificial, que cria mesmo, que faz todo o desenvolvimento da inteligência artificial, ou aquela parte que cria os chatbots, que são inteligências artificiais, que faz mesmo mais a configuração dos chatbots, onde que essa caixinha ela vai linkar com o quê, e aí se o usuário falar isso, eu vou responder isso, então o UX Writer ele passa já ele me passa os textos e aí eu vou criando as caixinhas, então esse texto eu coloco aqui, então, e aí eu vou encaixando com a lógica do bot, né, para ele responder. E aí, gente, mas qual que é o caminho, né, para entrar na área nessa área tanto de inteligência artificial quanto de UX designer ou UX, enfim, como um todo, né, tem bastante área. E aí, se vocês estão super interessados, vocês querem entrar nessa área, mas não sabem por onde começar,
Primeiro, eu super indico que vocês frequentem eventos, meetups, palestras, como hoje que vocês estão participando, eu super indico mesmo participar de workshops, porque vai fazer muita diferença para vocês abrirem, ampliarem a mente e até descobrir qual o caminho que vocês mais gostam, né? Eu dei uma palhinha do que é hoje para vocês, né? E aí vocês vão começando a entender o que vocês gostam, qual que é a área que vocês mais gostam, porque a área da tecnologia é muito grande. Ela abre um leque, programação e tudo. Então, vocês conseguem visualizar tudo e ver qual que vocês querem seguir, qual que vocês se encaixam melhor, o que vocês mais gostam. Faça cursos online ou presencial. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu entrei na área, gente, primeiro com cursos online, tá? Eu não tinha feito, não tinha entrado, não matriculada na MBA nem nada. E eu comecei a trabalhar só fazendo cursos online, na Alura. A Alura é muito bacana, que tem vários cursos. Eu assino lá todo ano. A Udemy, tem a Impacta, tem cursos online. Tem várias faculdades com cursos online, vários que são cursos baratinhos que vocês podem fazer e que vocês vão aprender bastante, já conseguem começar se sentindo seguro, já podem começar a procurar emprego e sempre estejam atualizados no LinkedIn, tá, gente? Que é super importante também. Todas as empresas estão no LinkedIn e isso é muito importante que vocês estejam atualizando o tempo todo o seu LinkedIn, movimentando lá. E leia sobre todas as áreas de TI, que é para vocês se encontrarem mesmo, né? Ouçam podcast, isso é muito importante também, eu acho que faz muita diferença e é super bacana, porque vocês vão conhecendo a vivência das pessoas, né, nas áreas de TI. E mais um pouquinho sobre o caminho, né? Busque referências, tá? Pessoas que podem ajudar vocês, pessoas que vocês podem se espelhar e conseguir buscar mesmo qual que foi a jornada, como que essa pessoa continuou. E, por último, experimente, gente. Experimente, que é a melhor coisa que vocês vão fazer. Mas aí vocês podem me perguntar, né? Como experimentar, né? Como que eu vou experimentar, né? Se eu não conheço, se eu não estou trabalhando na área. Então, experimentar, participe de hackathons, além de tudo aquilo que eu falei, né? Participe de hackathons, que isso vocês vão conseguir ter a vivência mesmo de como estar na correria, ter que desenvolver um projeto. Tudo bem que esse da NASA foram 2 dias, então vocês têm que correr com 2 dias, sem dormir, tudo com toda aquela pressão, mas vocês já conseguem ter uma noção de como é o dia a dia. Tudo bem que no dia a dia vocês vão poder dormir normalmente, né? Mas aí vocês conseguem ter uma noção do que é o dia a dia de estar trabalhando mesmo, tá? Na área. E a NASA, o Hackathon da NASA vai ter de novo em outubro, se eu não me engano. E a IBM é um hackathon online que dura 1 mês. E aí já estão com as inscrições abertas. E aí eu super recomendo que vocês façam. Inclusive, nós estamos com um programa lá, eu estou participando de um projeto deles para a gente ter mais mulheres na área. A gente precisa muito de mulheres na área da tecnologia. Então, nessa maratona foram 26 mil ganhadores não, desculpa, 26 mil inscritos e tiveram 100 ganhadores, né? E aí, dentre 100 ganhadores, só tinham 7 mulheres. E aí eu estava entre essas mulheres. E aí a gente precisa muito de mulheres. A gente ganhou uma viagem para Bahia, a gente foi para Bahia, num resort lá e tudo. Então, eu acho que vocês podem experimentar, vocês precisam experimentar para ver o que vocês gostam. Isso vai fazer muita diferença para vocês, tá bom, gente? E, bom, eu não sei se eu passei um pouco do meu tempo, gente, desculpa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, tem o QR Code do meu LinkedIn, peguem aí, tem meu Instagram. E vamos conversar, bater um papo, se vocês tiverem qualquer dúvida. Eu sei que eu tenho um delay de alguns de 365 dias para responder, mas eu juro que eu respondo, gente. Joana, obrigada pela tua talk, né? Achei muito legal. E a gente tem algumas perguntinhas aqui no chat. E eu pergunto para vocês, pessoal, se vocês querem, quem fez as perguntas, vocês querem abrir o microfone e falar, ou vocês preferem que eu leia aqui? Não sei se alguém quer se aventurar, porque assim, eu acho que é legal a moral do Zoom, porque a gente está como se fosse uma sala de chat, sabe? Diferente, por exemplo, do YouTube, que a gente só vai assistir a transmissão. Aqui no Zoom a gente pode perguntar, tem a resposta, tem aquela interação, né? Então,
Como você preferir ler, pode ler. Tá. Então, vamos começar com o Davi, que ele falou que prefere ler. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Depois, se puder, tem uma pergunta. Como analisar a performance de uma UX? Ou seja, como medir uma UX para melhorar ela? Como medir acho que é a experiência do usuário, né? Eu acredito que seja em plataforma digital, alguma, enfim, né, em qualquer área, né? É bem importante que vocês façam um teste com o usuário para medir, então criem métricas, né? Então definam qual que é o seu critério de aceite, digamos assim. Então, eu quero testar se a minha caneta tá, por exemplo, tá, gente? Se a minha caneta está sendo usual mesmo, se as pessoas estão gostando. Então, eu vou definir um critério de aceite para essa minha caneta. Então, se eu ver que eu vou falar dos 100 pessoas, nossa, muita gente, tá? Mas eu vou falar com 100 pessoas, vou observar 100 pessoas utilizando a minha caneta. E aí eu vou verificar. De 100 pessoas, se 70% dessas 100 pessoas utilizarem a minha caneta e gostarem, e eu perceber que o comportamento delas, sem eu induzir a resposta delas, tá, gente? É bem importante isso. Então, se eu ver que entre 70% dessas 100 pessoas estão utilizando, estou analisando o comportamento delas e estou vendo que elas estão gostando, então o meu critério de aceite é de 100, né, 70% é ok, e aí eu vou saber que esse produto é um produto bom e que as pessoas vão gostar. Se eu jogar no mercado, se eu realmente jogar para as pessoas. Então, isso a gente pode fazer com sistemas, com chatbot, com produtos físicos, com serviços. Em alguns momentos, a gente não pode, na verdade, como que fala? Induzir o usuário a, olha, você gostou dessa caneta? Foi eu que criei. Aí a pessoa vai ficar com vergonha e vai falar, claro que eu gostei, né? Porque a pessoa fica sem graça de falar para você que ela não gostou. Mas se você não, sem induzir, sabe? Aí você define um critério de aceite e aí vocês vão analisar o X daquilo que vocês criaram. Outra coisa também legal, eu não sei se o Davi comentou se foi em plataformas de conversas, mas, por exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, um funil, né? Aí, um funil de conversão, daí tu vê qual é até onde o pessoal ali barra, né? E sai do nosso funil, que não responde mais o bot. Daí, quando tu vai ver no funil, por que o pessoal tá saindo dele? Tinha 100 pessoas que estavam respondendo até aquele step, depois só 70. O que houve com essas 30? Aí tu vai ter que analisar o fluxo para ver o que está acontecendo. As pessoas estão respondendo errado, depois você vai ver os históricos e os logs, né, do bot para ver como é que o pessoal está se comportando com aquela resposta. É uma dos pontos também de melhoria e análise da performance. Não sei se era isso. Né? Eu acabei dando exemplos de produto, né? Mas de produto. Perfeito, Lê, adorei seu exemplo, porque é bem isso mesmo. Olhar mesmo a jornada das pessoas dentro do seu funil, né? Dentro do seu bot e ver que, olha, o objetivo do bot, o bot está ali, ele serve para fazer uma compra, sei lá, uma compra de uma pizzaria. E aí as pessoas estão entrando, elas conversam e chega num determinado ponto, elas saem dali. Então, eu tô vendo que 70% das pessoas que entram no bot estão saindo dali quando o bot pede o telefone delas, por exemplo, o endereço de entrega. Então, alguma coisa está errada ali naquela parte do endereço de entrega. Eu acho que aí vamos mudar a frase, vamos fazer um teste AB para ver qual frase é a melhor, o que está acontecendo, vamos analisar a fundo mesmo, fazer entrevista com o usuário para ver por que as pessoas estão saindo ali, deve ter alguma coisa errada, né? Porque é muita gente vazando naquele exato momento. Então, é isso que a Lei falou mesmo. Obrigada, Lei. Capaz. O Flávio também, ele perguntou aqui, ó, Joana, você tem profissionais de UX Research no time do banco? Se sim, como organizam os fluxos de pesquisa e transmissão de conhecimento na construção e evolução dos bots? Então, tem sim, tem um pessoal super bacana lá que é responsável pela pesquisa, né? Tem só os UX Researchers lá. E eu não trabalho muito com eles, tá? Vou ser sincera, como eu tô nesse projeto novo, eu tô sendo mais
eu pego de ponta a ponta, assim, então a gente tem muito contato. Mas eu não sei exatamente como que eles, eu vou ser bem sincera, eu não sei exatamente como que eles se organizam. Eu trabalhei uma única vez com eles lá, eu vou fazer 1 ano que eu tô no banco, então eu trabalhei uma vez com eles para eles entrevistarem, a gente precisava descobrir algumas coisas do bot, para ver se as pessoas estavam entendendo o nosso bot, tudo. Então eles fizeram para a gente essa pesquisa, né? E depois passaram um relatório com toda a análise que foi feita, qual que foi a conclusão de tudo isso e aonde que deveria ser melhorado. Mas eu vou ser bem sincera que eu não sei exatamente como que é o trabalho deles, vou até procurar saber. Ainda mais com essa pandemia, a gente acaba ficando longe, né? Tá, vamos ver aqui. O Jackson comentou sobre NPS, né? Aqui também dando algumas respostas como melhorias. E o Rodrigo também comentou, acrescentou, você pode medir através de testes AB, pesquisas com usuários, através de entrevistas, questionários ou ferramentas como o Hotjar. Aí, em cima do que o Rodrigo falou, isso é uma pergunta bem legal. Será que a gente consegue usar alguma outra ferramenta? Por exemplo, eu conheço o Funil, ok? Mas teste AB, já foi feito algum bot com teste AB? Já teve essa experiência, Joana? Já tive sim, eu trabalhei na Sky, né? Logo no início, assim, da minha carreira. Não era bem no início, mais ou menos, né? Mas faz um tempinho que eu trabalhei na Sky, e aí lá como era uma plataforma, o bot estava dentro do aplicativo da Sky, então a gente tinha controle para quem liberava as atualizações do bot, né? Então, eu esqueci exatamente o nome da palavra, que é quando você libera para uma base de dados. Então, a gente dividia... Isso, client flag. Obrigada, Vitor, isso mesmo. Nada. Salva vidas esse feature, tipo, flag, né? Salva vidas, né? E aí a gente conseguia, eu não lembro, gente, de verdade, se dá para fazer com Message, sabe, do Facebook. Eu não sei se dá para separar a base, eu acho que não. Não sei se já dá, tá? Mas com o da Sky, como era um aplicativo nosso, né? Então a gente separava dentro da loja do aplicativo já. E aí a gente conseguiu fazer esse teste AB, sim, para validar algumas coisas, a gente queria saber algumas coisas. E aí a gente conseguiu fazer teste AB para analisar o que era o melhor mesmo para o usuário dentro do chatbot. Show! Então, gente, vi que aqui as perguntas acabaram do chat e lá também eu dei uma olhada no YouTube, também não achei as perguntinhas, mas achei bem legal, tá, Joana? Valeu mesmo, obrigado por ter aceitado o convite, né? E por esses 21 guerreiros aqui que ficaram até umas 8h30 com a gente. E eu fico muito feliz porque assim, eu trabalho na Zenvia, eu trabalho com bots, então a gente foi uma descoberta muito grande eu sair de interfaces, né, de telas de computador e entrar em fluxos, né? Então é um desafio enorme escrever conversas, né? Então por isso que eu puxei esse papo contigo, porque é bem legal a gente falar sobre UX, né? Sobre isso. Então, obrigada mesmo, viu, Joana? Eu que agradeço, pessoal, e o convite. Então tá, gente. Muito obrigada pela noite de hoje. Sigam a gente, né, no Instagram, lá, @somosgeeks, também estamos no LinkedIn, Facebook. Valeu mesmo, gente, pela noite de hoje. E eu acho que é isso, né, pessoal? Sim. Vitor, quer falar mais alguma coisinha? Não, na verdade, obrigado, pessoal. Então, sexta-feira aí. Então tá, gente. Todo mês a gente tem uma talk aqui e vamos falando sobre o UX no próximo mês. Joana, muito obrigada de novo. Obrigada. Uma boa noite. Beijão. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Joana, última coisinha. O pessoal estava pedindo os teus slides. Aí, se puderem falar com a Joana no LinkedIn, até eu escanear o LinkedIn dela no QR Code, vocês podem pedir. Acho que foi a Clarice, Joana, se possível, eu vou querer a apresentação, por favor. Tá bom? Claro, eu vou mandar já. Me chama lá no LinkedIn e me pede lá no chat que eu já mando, então.
Tá bom. Então tá, gente. Obrigada, viu? Tchau. Valeu, tchau, tchau, boa gente. noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.